Reforma tributária é o assunto agora, né? Então, Sim. conversar um pouquinho sobre reforma tributária. Renato, o que está acontecendo em termos de reforma tributária é o seguinte. Vamos esclarecer aqui um pequeno detalhe. Existem 4 grandes bases tributárias do nosso sistema brasileiro. Estou me referindo a consumo, renda, folha de pagamento e propriedade. Vou repetir. Sim. Consumo, renda, folha de pagamento e propriedade. O que está agora acontecendo no Senado Federal, que é a sequência daquilo que aconteceu na Câmara dos Deputados, é a reforma tributária do consumo e, portanto, de uma daquelas 4 grandes bases tributárias que eu mencionei. Basicamente, qual é a mudança? A mudança é: sairão paulatinamente do nosso sistema 5 tributos incidentes sobre consumo. Consumo quer dizer indústria, comércio e serviço. Então sairão do sistema 2 contribuições federais. Aquela que a gente chama de PIS, aquela que a gente chama de COFINS. Sairá do sistema o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. E sairão do sistema também o ICMS e o ISS. O IPI que eu mencionei é um tributo federal, portanto de competência da União Federal. O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço de Transporte Intermunicipal, Interestadual e de Comunicação, é um tributo de competência dos estados e do Distrito Federal. E o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ou ISSQN, é um imposto de competência municipal e também do Distrito Federal. Então, estes 5 tributos sairão do nosso sistema de modo gradativo. E também gradativamente entrarão no sistema outros 3 tributos, substituindo aqueles 5. Eu falo 3, mas na verdade são 2. Vou explicar. Um deles chama de IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Aqui no Brasil, a opção, ou melhor, a possibilidade que a reforma trouxe foi daquilo que a gente chama de IVA dual. Por que IVA dual? Porque ao invés de um tributo, serão 2. Quais seriam esses 2? Um é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ficar na conta dos estados, Distrito Federal e dos municípios. E o outro que acompanha o IBS é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Esta ficará a cargo da União Federal. Por isso, IVA dual, né? Um tributo da União e um tributo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que são irmãos gêmeos, a CBS e o IBS. E junto com o IBS e com a CBS, vem um IPI turbinadão, que a gente chama de imposto seletivo, que seria um imposto da União Federal que vem para fazer frente àquilo que a gente chama de externalidades negativas. O que seriam essas externalidades negativas? São agressões à saúde individual e pública e ao meio ambiente, basicamente isso, né? Para ser bem sintético aqui na informação. Então, resumindo, tudo que eu falei, sairão do sistema 5 tributos, PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, e chegarão no sistema o IVA dual e o imposto seletivo. Na reforma que está lá no Congresso Nacional, foi incluída uma jabuticaba, né? Uma coisa que só o Brasil tem, alguma coisa bastante estranha, mas é uma contribuição para os estados, um tributo da espécie contribuição, que ficará a cargo dos estados para que eles possam irrigar com recursos alguns fundos de desenvolvimento setoriais específicos de alguns estados. Esta previsão desta contribuição é muito controvertida, existe muita discussão, nós não sabemos se de fato ela permanecerá no Senado ou não, e aí só a votação é que nos permitirá compreender isso aí, entendeu? Falar como jabuticaba tá mais para um abacaxi, hein? Sei não. Um abacaxizão complicado, né? Mas está lá. E aproveitando que você falou sobre reforma tributária, que deveria ser sobre o consumo,
Vamos falar um pouquinho do ITCMD, porque ele não é consumo, seria propriedade, e ele está nessa reforma aí. Eu já ouvi falar aos assuntos dos bastidores que vai ser aprovado, sim, a parte progressiva desse imposto. Só para deixar mais claro, gente, hoje nós temos uma alíquota de 5% do ITCMD em Minas, é a alíquota fixa, tá? Tornando progressiva, essa alíquota pode chegar até 8%, né? A depender do patrimônio. Fale um pouquinho mais sobre isso para nós, Ricardo. Lá no texto da PEC 45, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora vai ser votada pelo Senado Federal, existem previsões com relação a ITCMD, IPTU, e outras questões diversas sobre pacto federativo, distribuição dos recursos tributários e uma série de outras questões. A introdução, com relação ao ITCMD, né? A introdução da sua progressividade, conforme você bem mencionou. O que é isso, essa progressividade? É aquela história de que quem tem mais, paga mais. Então, quanto maior a manifestação de riqueza, e aí no caso, quanto maior o patrimônio a ser transmitido numa situação de doação ou de passamento, falecimento do titular daquele patrimônio, quanto maior o tamanho, o valor desse patrimônio, maior será a alíquota aplicável para essa transmissão, né? Como você bem falou, hoje varia aí de 5%, 6%, 7%, 8%. Além disso, além dessa previsão nova da progressividade, também tem uma alteração relacionada ao domicílio tributário. Antes, até o presente momento, né, a gente pode fazer alguns planejamentos tributários que levam a transmissão patrimonial para estados que cobram uma alíquota menor, né, na situação de transmissão, sobretudo causa mortes, né? Com a reforma tributária, o domicílio será o local onde haverá de se fazer a transmissão pela causa-morte será aquele em que residia o de cujus, aquele que morreu, ok? Sim. Então existe um engessamento com relação a esses planejamentos tributários que hoje são possíveis. Mas veja, a reforma ela traz só duas alterações, ela não aprofunda, né, definitivamente e gravemente nesses tributos que são tributos incidentes sobre o patrimônio, que você bem destacou, né? Essa reforma ela está, digamos assim, 90% focada na tributação do consumo e 10% olhando para essa tributação incidente sobre o patrimônio. Inclusive, o projeto inicial nem contemplava essas alterações que vieram a reboque nas discussões congressistas, né? E assim, só para a gente alinhar, a progressividade ela já estava prevista na Constituição, só que os estados poderiam optar ou não. Com a alteração da reforma, será obrigatório que ela seja progressiva, né? Até o teto. Se aumentar o teto, os estados irão acompanhar também. Ainda tem um projeto de lei tramitando no Senado Federal que prevê, né, a possibilidade dessa alíquota sair de 8 e ir para 16. Está nos bastidores essa informação aí bem quente, que é uma probabilidade, inclusive, de acontecer. Eu, particularmente, não vejo isso como uma probabilidade, não. Eu vejo isso como uma fatalidade, algo que vai acontecer, inevitavelmente. Não vamos esquecer, né, Renata, que os estados, a União e os municípios estão precisando muito de receita. Então, em termos fiscais, os entes federados, com raríssimas exceções, estão quebrados. Então, eles estão precisando de receitas. Infelizmente, são raros os casos de austeridade pública, ou seja, redução séria do gasto público, né? Sim. De um modo geral, a história nos mostra que as pessoas políticas preferem aumentar a arrecadação a diminuir o gasto, né? E isso é o que vem acontecendo historicamente no Brasil. Então, por isso que eu vejo como quase que inevitável e eu fico triste, né, de poder falar, de falar disso, mas eu acho inevitável que essa alíquota venha a ser aumentada. Isso, inclusive, tem levado as pessoas, muitas pessoas, a anteciparem, né, os planejamentos patrimoniais sucessórios, né, que você aí pode falar para a gente. Isso tem impactado no seu dia a dia? O que o pessoal tem falado a respeito disso? Como é que as pessoas, de modo geral,
estão encarando esse cenário que porventura vier por aí? Sim, tem impactado, as pessoas já estão observando esse assunto que vai aumentar, que hoje já se acha que paga muito, porque 5% é uma alíquota interessante, então fica um imposto alto, né? E se não se programar e passar, a partir do momento que estiver vigente a nova lei, que ela tem um prazo aí para ela entrar em vigor, já vai pagar uma alíquota progressiva, como você bem falou, quem tem mais, paga mais. Pensa só, gente, hoje você poderia fazer de 5. Daqui 2 anos você tem que pagar 8, quiçá 16. 16. Penso tanto que isso vai impactar. Praticamente o Estado vai ser mais um herdeiro aí do seu patrimônio. Então, sim, então, estou tendo muitas consultas, muitos questionamentos de clientes vindo, assim, como que eu consigo me proteger? Minha resposta é: faça o planejamento hoje. Se não fez ainda, se programe, passe, transfira, garanta que você vai conseguir fazer nessa alíquota que nós temos hoje. Nós temos ferramentas hoje que ainda permite levar esse planejamento para outros estados com alíquotas mais interessantes. Há possibilidades de eu levar para estado que cobra 2%, a depender do seu tipo de planejamento. Então, conseguimos ter essas estratégias para poder fazer uma eficiência tributária ali naquela transmissão do patrimônio. Lembrando que planejamento patrimonial e sucessório não é igual ao planejamento tributário, são coisas diferentes. Todavia, a questão da tributação é importantíssima no âmbito do planejamento patrimonial e sucessório. É, digamos assim, um dos calcanhares de Aquiles, né, do bom planejamento patrimonial e sucessório. Além das questões tributárias, Renata, o que mais que um planejamento ele pode trazer para aquele que deseja fazer a transmissão do seu patrimônio em vida? Uma tranquilidade, porque quando você se programa, você faz uma programação do que você vai pagar de imposto, você consegue colocar isso dentro dos seus rendimentos, planejar, você consegue trazer harmonia para sua família, porque não vai ter briga no inventário, né? Eu digo que a gente ganha tempo. Você já consegue passar seu patrimônio para os seus herdeiros, ganhando tempo, mantendo a harmonia daquela família, porque hoje a gente tem inventários que duram de 10, 14, 15 anos. E as pessoas estão ali, às vezes, brigando por um patrimônio pequeno. Se for uma empresa familiar que está sendo inventariada, ela não sobrevive sequer à abrigo do inventário, porque ela precisa de alguém para administrar. Muitas vezes não tem um sucessor treinado ali, os herdeiros sequer sabem como administrar, e essa empresa fatalmente irá fechar. Então, se ele se programa, ele consegue antecipar isso, né? Porque assim, estou pensando no momento da minha morte. Não, você está pensando na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa. A dureza do trabalho que você teve para construir seu patrimônio, para fazer essa manifestação de riqueza, como você bem falou, como que você quer deixar isso? Quer abrir mão disso? Quer que eles tenham que vender para pagar um imposto, para pagar os custos do inventário? Então, se você se programar, fica muito mais fácil. E nos planejamentos patrimonial e sucessório, principalmente quando eu falo de holding familiar, o advogado tributarista, ele é um irmão ali que eu vou de mãos dadas com ele para escolher o regime daquela empresa. Só para explicar um pouquinho o que é uma holding familiar. Uma holding familiar nada mais é do que uma empresa que eu crio, coloco o meu patrimônio lá dentro, coloco os meus herdeiros lá dentro e vou doando cotas para ele. Então, meu patrimônio ele vai ser tudo da pessoa jurídica e os meus herdeiros serão os meus sócios. Geralmente, eu tenho algumas cláusulas para eu reservar o poder político de decisão daquele patrimônio, mas o advogado tributarista, nessa hora, ele atua junto comigo para escolher o regime que vai ser aberto àquela empresa. A gente também precisa de um contador aí para regular os É instrumentos. multidisciplinar, né? Sim. É multidisciplinar. E são várias ferramentas ali dentro e é único. É o planejamento da sua família, da sua estrutura, do que você busca. Não tem uma coisa de prateleira, né, Renata? Cada família, cada negócio, cada empreendimento vai exigir uma estratégia e um tratamento. Eu já participei igual você está falando, né, de situações de planejamento patrimonial sucessório, fazendo essas questões tributárias junto com o profissional, assim como você, que cuida efetivamente, direta e pessoalmente, da definição das estratégias de planejamento patrimonial sucessório e não da parte tributária. Mas eu aprendi muito, né? E o que eu aprendi nessas oportunidades é que o PPS ele tem muito de governança, e se as famílias não dão a devida atenção a isso,
a regras de governança muito bem feitas, que representam a realidade daquela família e daquele empreendimento. E se as famílias não têm em vistas essa noção de perenidade do empreendimento, fatalmente aquilo vai dar errado. Sim. Né? Fatalmente aquilo vai dar errado. Eu tive a oportunidade de participar, junto com outros colegas, como disse, multidisciplinar, o PPS. Né? Sim. Eu tive a oportunidade de participar aqui. Sou integrante de uma grande família de uma determinada cidade. Obviamente que a gente não pode falar nomes e tal, por questões de sigilo. E aí aconteceu uma fatalidade. No curso do planejamento patrimonial e sucessório, a pessoa-chave do negócio veio a sofrer um acidente e faleceu. E aí foi complicadíssimo. Por quê? Porque antes daquele acontecimento fatal, não haviam vindo à tona algumas particularidades de membros daquela família. Na linguagem popular, né? Todo mundo colocou as manguinhas para fora e aí a coisa deu uma desandada. Mas aí acabou que no final a equipe conseguiu resolver e fazer com que a coisa funcionasse. E muito sucesso deste planejamento se deu pelo profissional que coordenava o trabalho. Não foi uma questão tributária, foi uma questão de PPS mesmo, porque a pessoa que conhece, né, dos meandros e das regras, que conhece efetivamente como fazer o planejamento, ele é fundamental. Que eu falo muito, a hora que você estava falando aí, eu já fui pensando aqui, o que eu uso como estratégia? Porque para morrer basta estar vivo, as coisas acontecem. Às vezes você está fazendo planejamento e acontece essa fatalidade e você volta a estaca zero. Inicialmente, eu sempre indico aos meus clientes o testamento. Eu uso o testamento como um guarda-chuva para aquela família. Porque se acontecer alguma coisa, já tem a disposição de última vontade ali daquela pessoa que está passando o patrimônio. Então, ele já fica ali como... Se acontecer qualquer coisa, já está mais ou menos definido ali. Já está definido nele. E aí a gente vai montando. A hora que monta a estrutura do PPS, aí a gente faz, não, agora esse testamento pode mudar. Aí eu vou lá e faço. Quem não conhece testamento, gente, testamento vale é o último. Então, você pode alterá-lo todo ano, várias vezes se quiser. Sempre vai valer o último que você registrou. Então, é uma ferramenta de proteção, como se fosse uma cartinha na manga. Se aconteceu algo no meio do caminho, você tem essa carta na manga ali para ajudar essa família. Legal. Mas bem interessante que você falou, e assim, acontece muito, viu, Ricardo? De acontecer no meio do planejamento, alguém adoecer, uma pessoa morrer envolvida ali, separar e começar tudo de novo. Por isso que eu já ponho isso como uma das fichas. Isso é importante, porque o pessoal confunde, né? O pessoal, hoje, a gente ouve falar demais de holding patrimonial. O pessoal acha que PPS é igual a holding. Não é verdade. Definitivamente não é verdade. Existem muitos PPS que não têm holding. Sim. O PPS, ele é o planejamento. O planejamento ele pode ser feito por testamento, por doação, por holding familiar, que é bem bacana, seguro de vida, previdência privada, offshore, trust. Então, você tem várias ferramentas que você pode utilizar. Mas vai depender do seu, da sua família, da sua empresa, o que você busca, quem são os seus herdeiros, a sua realidade. Então, às vezes, para você vai ser a holding, às vezes não vai ser. Às vezes, doação vai te atender. Holding é para todo mundo? Não, gente, holding não é para todo mundo. Holding precisa ter um patrimônio considerável, porque você vai ter um custo ali no meio desse processo. Precisa fazer sentido para sua família. Às vezes vai fazer sentido para você e não vai fazer para o seu colega, para o seu irmão, por exemplo. Você cria holding, né? Você vai estar constituindo uma empresa. Aí você vai ter que ter um contador, você vai ter que declarar impostos, você vai ter que cumprir obrigações acessórias. Todo mês vai ter um gasto, vai ter um dispêndio para poder manter essa estrutura. Ainda que não seja uma estrutura operacional, ela será uma estrutura burocrática e dispendiosa. Né? Sim, eu vou ter que ter um bom acordo de sócios, eu vou ter que fazer um estatuto daquela empresa, eu vou ter que atualizar isso. O bacana da Road, apesar dela trazer essa burocracia, é porque ela é perene. Você consegue passar isso para as futuras gerações depois. Desde que você mantenha, você faça essa governança da empresa, você consegue passar isso para frente, e incluindo seus herdeiros ao longo do tempo. Mas assim, não pense que é só montar, viu, gente? Tem umas regrinhas, vai ter pagamento de tributos, sim, mas na doação também temos, né? Sempre vem ali. Só que é
mais fácil você se programar e transferir do que esperar o inventário. O que é o risco do não planejamento? Você vai cair no inventário. No inventário, tudo pode acontecer, como esse caso que você falou, cada um pôs as manguinhas de fora. Se o colega não tivesse conseguido auxiliar para o planejamento se manter, eles iriam partir para o inventário. E aí? Litigioso ainda por cima. Que poderia levar mais de 12 anos. Deus. Se tiver empresa no meio, se não conseguir autorização do juiz para administrar, para comprar alguma coisa, para pagar, para vender algum bem, aquela empresa não sobrevive a esse tempo de brigas, né? Então, tem esse ganho agregado ao PPS que ele traz.